A próxima aula é essa palavra número 12, rolamentos SKF. SKF é uma marca de rolamento, que também o nosso cliente ele é especializado em vender esse tipo de rolamento, que é de uma outra fabricante, que é de um outro local. Então, para que a gente continue pensando, humano pensa, máquina executa. Então eu tenho que criar um outro texto. Então eu criei aqui, ó. Lembrando que sempre, vou até colocar uma ênfase aqui na aula 4 ou 5, não sei qual que é essa aula agora. Então, sempre nós iremos clicar no New Chat antes de fazer qualquer conteúdo. Então, se você cria um conteúdo com base no anterior, ele sempre vai ser meio que parecido, porque ele compara as coisas do texto anterior. Então, sempre, para todas as palavras-chave, você tem que clicar em New Chat. Aí ele vai zerar tudo e começar um texto totalmente do zero. Beleza? Resumindo, então eu vou pegar eu tenho que entender isso aqui é coisa de humano. Eu tenho que entender que rolamentos SKF. O que é rolamentos SKF? Eu tenho que entrar no Google e vou digitar, porque é uma das palavras-chave que lá na aula 1 ou 2 a gente procurou isso no chat GPT aqui na inteligência e ela me disse que essa palavra-chave é uma palavra-chave que muita gente digita dentro do Google. Então a gente pegou essa palavra-chave, não lembro agora se era um, dois, três, quatro na importância, mas era uma das palavras muito importante. Então, pegamos essa palavra aqui e agora eu tenho que mudar um pouco o texto. Né? A gente estava criando textos baseado na palavra-chave rolamento especial para agrícola, é, é, rolamento especial para X coisa, e agora eu preciso comparar. Eu preciso dizer que nós também somos o maior revendedor de rolamentos SKF, já que rolamentos SKF é uma empresa. Então, nós revendemos, né? Nós somos um revendedor, também fabricante e revende outros produtos. Eu preciso entender o cliente. Esse é o feeling, isso é o ser humano, é o cérebro. Não dá para a máquina saber isso. Então, se eu já tenho essa informação que possivelmente eu perguntei, porque o cliente não vai falar para mim tudo aquilo que eu quero saber, eu tenho que perguntar. E aí, fulano, tudo bem? Tal, lá, lá, lá. Viu que tipo de produto você vende? Quais as marcas você vende? Isso é uma coisa que tem que ser conversada dentro do briefing, né? Na reunião do kickoff, né? São palavras em inglês aí, kickoff, briefing, reunião de ideias, né? Chuva de palpite, tem um monte de coisa aí que a gente pode denominar, mas é importante a gente fazer essa reunião com o cliente para a gente poder entender, ou o nosso próprio vendedor, o nosso próprio comercial vai passar essas informações para a gente, para que a gente possa criar. Resumindo, então aqui o texto mudou. Crie um texto comercial com 400 palavras e destaque que a empresa Y é a maior distribuidora de rolamentos SKF. É a maior distribuidora de bicicleta com quadros de alumínio. É a maior distribuidora de monitores Samsung. É a maior distribuidora de mouse gamer. Aí é a cabeça humana que tem que pensar e colocar. E possui todos os rolamentos especiais. Lembra que na aula 4, né, anterior, eu falei sobre isso aqui. A gente pode forçar a palavra-chave no meio do texto para que o Google, para que a inteligência artificial use essa palavra várias vezes no meio do texto, que é uma palavra muito forte, que é a base de tudo, que é rolamentos especiais mais rolamentos SKF. Então eu estou imputando aquilo que eu quero para o sistema e o sistema vai me entregar aquilo que ele vai criar o texto, mas baseado no que eu imputei. E pode entregar em todo o Brasil. Já que o pode aqui eu estou usando bastante, já é a oitava ou nona palavra que eu uso, eu vou colocar assim: e entregamos em todo o Brasil
com, olha que isso aqui é humano, ó, com a maior velocidade possível. Possível tem que arrumar. Possível tem acento. Maior velocidade possível. Postagens. Pedidos, perdão. Ó, pedidos até as 11 horas, vírgula, a postagem é no mesmo dia. Então, estou dizendo que se o cara pedir até às 11, a empresa vai postar no mesmo dia. Então, não dá para saber se vai chegar amanhã. Sei lá, né? Você tem a diferença entre o Acre, estou falando de Sorocaba, São Paulo. Tem diferença do Acre ou tem diferença para São Paulo? Ou tem diferença para Itu? Diferença para algumas cidades aqui perto. Mas eu digo que eu estou postando o produto a partir das 11, quer dizer, postando no mesmo dia para quem compra até as 11. Não dá para saber exatamente, mas esse é um texto que vai engajar as pessoas. Então elas vão querer fazer o pedido antes das 11. Eu vou apertar o Enter. Não sei o que vai sair, mas vamos lá. A Wilson é a maior distribuidora de rolamentos SKF do Brasil. Olha isso, olha essa frase. Então, perfeito, é o que eu mais queria. Lembrando da aula 1 e 2 e 3, tem que colocar os negritos, né? Pegando as palavras-chave que a gente quer nesse texto. Olha, ele colocou aqui às 11 horas, tá vendo? Porque eu imputei isso para ele, eu mandei ele fazer isso. Então ele vai executar aquilo que eu pedi. Então ele terminou o texto, Ctrl C. Vamos lá no nosso bloco de notas aqui. Palavra número 12, Ctrl V. E vamos para número 13, rolamentos NTN. Exatamente igual ao que nós fizemos aqui do SKF. Então, simplesmente eu vou até meu bloco de notas, pego o meu texto base que eu deixei já escrito XXX, jogo aqui, dou 2 cliques no XXX para poder selecionar tudo, vou até minha palavra-chave que já está selecionada, Ctrl C, vou até o chat GPT, Ctrl V para substituir o XXX, rolamentos NTN, e aqui eu consigo deixar também os rolamentos especiais tranquilo, porque é um rolamento especial esse NTN. E vou apertar o Enter. Ele vai gerar mais um texto para a gente, que é do número 13. Entendeu? Então, essa sequência ela é muito parecida com as outras. Porém, é importante a gente pensar. É importante a gente entender que se a gente errar na frase inicial, a inteligência artificial também vai errar. Não por culpa dela, por culpa nossa, que a gente foi é, 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 leigo, a gente foi leviano, a gente foi rápido demais, sem pensar em qual frase eu deveria ter colocado do jeito certo. Então, merece fazer o serviço de novo, entendeu? Então, quanto mais a gente conseguir pensar na frase e gastar 2, 3, 4 minutos para montar a frase certa, para que ele gere um texto certo, para que a gente faça um SEO certo, para que o nosso cliente ganhe dinheiro com isso, para que a gente saia na frente dos concorrentes, é isso que vai fazer nós sermos diferentes. Então, o que nós fazemos na DHG é diferente dos outros. Acredito eu que poucas agências têm a preocupação, né, numa sexta-feira às 21h10 da noite, tá gravando um vídeo desse explicando e como fazer o que a gente já faz há 13 anos. Então, claro que agora nós temos uma inteligência artificial que já está nos ajudando, né, está pensando por nós na questão de concordância verbal, no tipo de verbo que eu vou usar, no tipo de adjetivo que eu vou usar no meu produto e um texto tendencioso, porque eu peço para que ele faça um texto tendencioso. Eu peço para que ele faça um texto dizendo que eu sou o melhor, que o nosso cliente é o melhor, que o fulano vende mais, que nós distribuímos isso no mundo inteiro. Claro que se não
o cliente não envia para o mundo inteiro, não faz sentido colocar isso no texto. Mas se o cliente faz isso, pô, por que não colocar? A gente tem que escrever isso para que o Google indexe todas as palavras-chave em negritos, né, em negrito, perdão, que isso ajude a inteligência artificial do Google a entender o nosso texto que foi criado por uma inteligência artificial. Então isso é muito importante prestar atenção no que eu estou passando aqui para vocês, porque é dessa forma que funciona toda a parte de, de posicionamento orgânico no Google. Beleza? Vamos para a aula, sei lá, 7 agora.